Gente, isso aqui é Breaking News, acabou de acontecer e eu parei tudo para trazer isso aqui para você. Acompanha aqui comigo esse vídeo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi liberado do hospital em Brasília na tarde deste sábado. Segundo o boletim médico, ele apresenta quadro persistente de esofagite e também gastrite. Ele tinha deixado a prisão domiciliar, conforme autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, para ser submetido a uma avaliação médica sobre os sintomas de febre, refluxo e também soluços. Bolsonaro foi submetido a uma série de exames, como endoscopia e também tomografia. O boletim médico apontou que os exames evidenciaram imagens residuais de 2 infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, ainda que de forma menos intensa. Os médicos destacaram a necessidade de tratamento contínuo com remédios. A gente lembra que o ex-presidente é acompanhado por médicos desde 2018, quando sofreu aquela facada durante a campanha eleitoral. Atualmente, o tratamento está relacionado às sequelas desse ferimento. Tornozeleira também limita determinadas atividades, por exemplo, se tiver um campista, jogar bola. Então, assim, a própria tornozeleira tem alguma necessidade de atividade também. Assim, na casa do Senhor, o Senhor é Deus que salva, que cura. Mas aí tem algo alternado aí, alguma alternativa a isso? O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Glória a Deus, glórias a Ti. Toda glória dada a novo cântico, novo Espírito. Meu marido gostaria de estar aqui, não pode por estar em prisão domiciliar, o que nos entristece muito. Eu falo que ele foi tirado da tomada. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil ver um líder da potência que é dentro de casa, sem poder se comunicar, sem poder sair de casa. Isso para ele dói a alma dele. Ele foi tirado da tomada à força. Perseguição. Bolsonaro foi uma voz solitária no Congresso e hoje o sistema quer calar a voz dele, porque ele despertou uma nação e essa nação não vai se submeter a essa ditadura judicial. Tá tristinho porque perdeu o visto? Vai para o Beto Carreiro hoje. Sanção são para países que estão prestes a perder a sua liberdade. Sanção vem para países ditadores. E pela misericórdia de Deus, ainda não somos, por conta do trabalho, por conta da força, da resistência de cada um de vocês que estão aqui, que não se amedrontam e vão para as ruas exigir liberdade, anistia para aqueles que estão presos. Uma mulher de 74 anos, pesando 40 quilos. E a maldade é tão grande que não permite ela ir para casa, mesmo com tornozeleira, para receber o tratamento digno. Um governo que se diz que tem um logo de união e reconstrução, mas que nós vemos que é a união de criminosos, de corruptos para destruir a nossa nação. Não tem como levar a sério um líder de uma nação de mais de 213 milhões de habitantes e ironizar, criticar uma potência como é os Estados Unidos. Numa diplomacia nanica, irresponsável. Foi oferecer jabuticaba para o Trump e agora nós estamos colhendo abacaxis. Fica provocando para que a gente receba as sanções, para a culpa ficar na nossa família. Vejam a votação de cada deputado e senador que vocês colocaram no Congresso. Nós precisamos de homens e mulheres que honrem as suas causas. Se estamos passando por tudo isso, é porque elegemos moleques. É porque elegemos homens que não tinham compromisso com as famílias, que não respeitaram o voto que eles receberam. A corda esticou, porque nós tínhamos homens frouxos no Congresso. E hoje, um Congresso enfraquecido, passando vergonha.
Porque não se posicionaram quando tinha que se posicionar e agora estão sendo, não vou nem falar, porque está sendo gravado. Vocês entenderam? Isso aí. Bolsonaro fechou a torneira da corrupção, sobrou dinheiro, deixou 54 bilhões no caixa, deixou um caixa azul. Por que o rombo já está em 350 bilhões? Irresponsabilidade com dinheiro. Corta Bolsa Família, corta BPC, gente, de pessoas que precisam para esbanjar, para viajar, com irresponsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Eu falo para vocês, são os socialistas mais sem vergonhas da história, que amam viver do capitalismo. Vai ser igual o Mujica, que era exemplo de socialista raiz, dente podre, casa caindo nos pedaços, carro quebrado. Quer ser socialista de iPhone? Vamos deixar de ser hipócrita. São socialistas até se esbarrarem numa grife, gosta de grife, mas demoniza quem gera emprego, demoniza os empresários, demoniza o agro, demoniza o homem do campo. Mas a população acordou, e é por isso o medo que eles estão tendo de vocês. Vocês estão amedrontando o sistema. Por isso o interesse de regular as mídias, as redes sociais. Você viu? Oh, tadinho, chorando. Estão matando as crianças. Lágrimas de crocodilo. Um homem que corta um BPC. Um homem que tira a comida do prato. Um homem que por maldade para o fornecimento de água para dizer: Deus é tão bom, que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como Salvador, para trazer água para o povo. Maldito, pensamento maligno. Se auto-intitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é para todos. A lei da semeadura é para todos. E o povo está acordando, e o povo vai acordar. Meus amados, não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar 2, 3 já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política. Ladrão de velhinhos, Girão está falando aqui. Olha o rombo, são tão descarados. Às vezes eu fico com vergonha, sabia? Eu tenho vergonha, sério. São tão descarados que falaram que a corrupção do INSS começou no governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro fez? O decreto para combater os descontos, a fraude no desconto do INSS. Aí eles fizeram a festa toda, tem até parente dele, né? Ah, meu Deus, se fosse com a gente, nós estaríamos já atrás das grades, o universo já tinha sido destruído. Porque, vocês bem lembram, nós fomos acusados de termos matado Marielle por anos, difamando, acabando com a gente. Era tudo Marielle, Marielle, Marielle. Meu respeito aqui aos pais da Marielle. Porque nenhum pai merece perder um filho da forma que foi. Mas era só Marielle e a acusação era explícita. Quando descobriram os mandantes, acabou. Marielle descansou. Marielle não vive mais. Só vivia quando nós éramos os supostos mandantes da morte de Marielle. Você está vendo como que funciona o modo operante dessa esquerda maldita de entrar na mente das pessoas? 3,5 bilhões para quê? Para limpar todas as coisas ruins que eles estão fazendo. Vocês viram lá o vice-presidente, aquele que falou: Lula quer voltar para a cena do crime. Lá defendendo, Globo recebendo dinheiro para limpar a barra da questão econômica do Brasil. Foi lá falar sobre o tarifaço, em consequência do líder dele, que fala pelos cotovelos, em seus devaneios etílicos, fala o que não deve. Aí o povo é que vai pagar a conta? Nós estamos passando por esse momento por conta de uma ditadura que está tentando ser colocada na nossa nação, mas nós não vamos permitir.
Nós estaremos nas ruas, nós vamos reagir, porque nós precisamos lutar pelo bem dos nossos filhos e das nossas famílias. Não é pelo homem, meus amados, e muito menos por uma mulher. É pela nossa nação, é por questão de patriotismo de cada um de vocês. Mas nós temos homens fortes, cabra-machos aqui, ó, Paraíba, Natal. Aqui, ó, a gente vai cobrar o voto deles. A gente vai cobrar, porque vocês os colocaram ali. E vocês precisam fiscalizar o trabalho dos seus parlamentares. Colocar homens e mulheres compromissados com os nossos valores e com as nossas bandeiras. Que é Deus, que é família, que é pátria, que é liberdade de expressão religiosa, economia liberal. Não às drogas, não ao assassinato de bebês no ventre de suas mães. Vamos prestar atenção. Chegou a hora da gente se posicionar. Essas oficinas de capacitação aqui não é só para fazer encontro com vocês, não. Não é só para passar um tempo, um social, não. É para capacitar, é para trazer conhecimento para vocês sobre o que nós estamos vivendo. Juventude, influencers, usem a rede de vocês para mostrar a verdade. Quando tiver dúvida, pesquisa. Não vamos fazer o jogo da esquerda, que sempre está lançando fake news contra a gente. Vamos combater a mentira, a inverdade com a verdade, e a justiça será feita. Para ele é difícil estar dentro de casa, ele gosta desse contato, ele gosta de estar aqui com vocês, isso é a vida dele. Jair Messias Bolsonaro foi um divisor de águas na nossa nação. A partir da chegada dele, a partir desse movimento da direita, onde a direita era adormecida, as coisas mudaram politicamente no nosso Brasil. Jair Messias Bolsonaro veio para resgatar o patriotismo, o amor à bandeira, o amor à pátria. Mas nós sabemos, como o nosso presidente bem falou, dias melhores virão para o nosso Brasil. 2026 é logo ali. Cabe a nós, cada um de vocês aqui, a responsabilidade de conversar, de educar as pessoas em relação à política. Eu sempre falo que o gás de cozinha da família, a segurança, a educação, a infraestrutura, tudo passa pela política. E por quanto tempo, meus amados? Eu também não queria me envolver com política porque eu tinha aversão, porque eu achava que quem fazia política, quem se envolvia com política, eram pessoas más. Não existe espaço vazio. Se as pessoas de bem não se posicionarem, o mal vem e toma de conta. E nós estamos colhendo as consequências de termos sido inércios, por termos ficado na zona de conforto, achando que isso não ia bater na nossa porta, achando que esse mal a gente não ia viver. E o outro lado estava trabalhando na surdina, nos bastidores, num projeto para tornar a nossa nação comunista e socialista, atacando a mente dos nossos jovens nas universidades, tentando destruir os nossos valores, tentando projetos do mal para assassinar a vida de bebês dentro do ventre de suas mães. Bolsonaro me falou uma vez, eu fiquei 28 anos no Congresso. Não consegui aprovar muitas leis, mas fui uma barreira para que muita coisa errada não fosse aprovada. E muitas vezes as nossas mandatárias têm esse sentimento. A gente não consegue aprovar, é difícil. O lado do mal, às vezes parece que ele é mais forte, porque eles são barulhentos mesmo. Mas a gente está ali para resistir que essas políticas, que essas leis passem e que venham destruir de vez a nossa família, porque nós sabemos que sem família a nossa sociedade ela vai ser destruída. Nós estamos aqui com uma obrigação e com um dever de proteger aqueles que nós mais amamos, os nossos filhos, os nossos netos. Qual é o modelo de sociedade que você quer hoje para o seu Brasil, para o seu estado? O que você vai deixar de legado para os seus filhos? O que você fez por eles para combater toda essa perseguição do mal, essas ideologias que eles têm tentado implantar na cabeça dos nossos jovens?
A gente vê hoje uma juventude forte, parte de uma juventude forte dentro das universidades, mas que quando eles participam de conselhos, de eventos, eles apanham, eles levam bandeiradas, porque o lado que prega o amor e a pacificação agride, não consegue debater, não consegue assumir um debate sem agressão física. Então hoje nós estamos tendo uma inversão de valores. Nós precisamos nos posicionar. E a gente hoje vive um momento que eu tenho certeza que quem é cristão aqui vai crer. Deus permitiu nós passarmos por esse momento para que a gente pudesse enxergar o outro lado. Esse povo governou numa época que não tinha redes sociais. A gente nem sabia o nome de ministro, o nome de deputado, a gente não sabia o que os ministros do STF faziam. A gente achava era bonita aquela placa, Supremo Tribunal Federal, mas a gente não sabia o que eles faziam. E hoje, com a vinda de Jair Messias Bolsonaro, ele provocou o cidadão de bem a entender sobre política. Se a gente não entender sobre política, agora nós seremos engolidos. E não é isso que nós queremos. O que faz uma dona de casa, uma dona de casa, hoje está aqui falando sobre política, porque eu entendi, porque eu vi o perigo que as minhas filhas estavam correndo dentro das escolas. A minha primogênita de 22 anos já trocou 2 vezes de universidade, porque não concordou fazer um trabalho sobre drogas. Um pai conservador, uma mãe cristã, não quer ver o seu filho destruído nas drogas. Esse lado quer aprovar tudo que não presta, tudo que vem para a nossa destruição. E nós não vamos aceitar isso. Nós somos um país, sim, conservador. É só vocês olharem as pesquisas, quando coloca o tema aborto em pauta. Nós somos um país conservador. Homens, mulheres do campus, somos conservadores. Nós iremos continuar lutando, fazendo essa barreira. E vocês estão vendo o desastre desse governo. Eu quero falar rapidamente aqui para vocês que quando eu me tornei primeira-dama, eu não sabia o que fazer, para onde eu ia. E eu fui fazer uma reunião, porque como presidente do programa Pátria Voluntária, o meu tema, a minha pauta era transversal a todos os ministérios, a inclusão, as pessoas com doenças raras. E eu me lembro de conversar com a ministra Damares e perguntar para ela por que não tinha protocolo para epidermólise bulhosa. Alguém conhece essa doença? As crianças que são queimadas, que não produzem colágeno, perdem as mãos, os pés. E aquilo me comoveu. E ela falou, Michele, porque para os outros governos esse tema, ele era caro. E eu falei para ela, a partir de hoje esse tema vai ser caro ao nosso coração. E nós vamos trabalhar e trazer dignidade para essas pessoas, porque não tem cura, meus amados. São tratamentos paliativos, que você tem que dar o mínimo de dignidade para essas pessoas. E construímos esse protocolo em apenas 11 meses e entregamos para a comunidade. Quero falar que o nosso melhor ministro da saúde da história, num trabalho conjunto, nós investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento das pessoas com doenças raras. Entregamos a pensão para microcefalia, para as crianças com microcefalia em 2019 para as mamães. E vocês viram a briga lá no Congresso, eles querendo derrubar a pensão, querendo taxar o PIX. Quanto retrocesso nas nossas pautas. Mas tem 580 milhões para aluguéis de carro, tem 3,5 bilhões para publicidade, para tentar limpar toda a meleca que eles estão fazendo. Eles têm dinheiro para fazer o que lhes convém. A prioridade desse governo é gastar. A prioridade deles é ser irresponsável com o dinheiro do contribuinte. E a gente está vendo que esse dinheiro que eles gastam poderia muito bem estar investido em saúde, em educação, numa ponte de 200 metros ali que liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves, no Acre. Eles poderiam dar dignidade para essas pessoas. A medicação de alto custo da AME, que nós colocamos no SUS, que não está chegando, porque não tem dinheiro para medicação.
Vocês viram a corrupção da farmácia, da farmácia popular, que estava usando para comprar drogas. Com certeza você já deve ter ouvido aquele ditado: a soberba precede a ruína. Eu acho que nenhum ditado foi tão apropriado, é tão adequado com o que está acontecendo no Brasil quanto esse. A soberba do Alexandre de Moraes, que ele veio apresentando nos últimos 5 anos, precederam a ruína. E a ruína está vindo como se fosse uma avalanche em cima dele. É uma sequência de fatos, uma sequência de ações que estão, assim, o marginalizando não só no STF, mas em todo o Brasil. E eu vou te mostrar alguns e um que saiu esta sexta-feira. Hoje, Alexandre de Moraes teve mais uma péssima surpresinha, que começou lá atrás. Vamos falar agora da vergonha internacional que o Alexandre de Moraes está passando. Começa quando ele pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Eu não gosto do Oswaldo Eustáquio, tá? Eu não concordo com o jeito dele de fazer jornalismo, mas o Tribunal da Espanha recusa essa extradição do Oswaldo Eustáquio por entender que Oswaldo Eustáquio era um perseguido político. Preste atenção. O Tribunal da Espanha não concedeu a extradição pedida por um ministro da nossa Suprema Corte por entender que era uma extradição política, que era uma perseguição política. Como se isso não fosse bastante, a Interpol recusa o pedido do Alexandre de Moraes de colocar os exilados do 8 de janeiro, aqueles que fugiram para outros países, na lista da Interpol. Olha que loucura! Crimes políticos. Eles são perseguidos por crimes políticos. Interpol se recusa a inserir envolvidos do 8 de janeiro na lista vermelha. Aí você pensa assim, não, agora não tem como piorar. Rapaz, aí me vem um relatório dos Estados Unidos, alguns dias atrás. Isso aqui está na BBC, tá? Eu estou na BBC, relatório dos Estados Unidos, vê pior em direitos humanos no Brasil e cita Moraes e mortes pela PM de Tarcísio. Moraes sendo citado como um ditador no relatório dos direitos humanos dos Estados Unidos. Tá, e agora? O que foi que aconteceu agora? Vamos lá. Moraes infringiu muitas leis americanas quando ele mandou derrubar perfis de cidadãos americanos, mandou prender uma brasileira que mora nos Estados Unidos, é cidadã americana agora, quando ele derruba rede dos Estados Unidos, quando ele ordena uma empresa dos Estados Unidos a passar para ele informações de cidadãos americanos, quando ele derruba o X, quando ele vai para cima do SpaceX, ele aprontou o terror, porque ele estava embebedado da sua soberba e, obviamente, cercado de puxa-sacos que não tem coragem de falar para ele a verdade. Pois bem, a justiça americana está processando o Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes está há vários meses fugindo da notificação. Fugindo. Tipo assim, sabe quando você tem um processo que você sabe que você vai perder, aí você foge para não ser notificado, para ver se você protela, se você alonga esse processo? Há meses, a justiça americana está tentando encontrar Alexandre de Moraes para notificá-lo. Ou seja, para fazer com ele o que ele não faz com os outros, que é dar a ele o direito de se defender. Só que ele não quer nem se defender. E aí vem essa aqui, ó. STJ, meus amigos, Supremo Tribunal de Justiça, recebe notificação do Rumble para intimar Moraes em ação nos Estados Unidos. Isso é o procedimento legal, correto, quando há essa questão entre dois países, né? Um criminoso em um país, como é que a justiça de um país articula com outra justiça. A justiça americana determinou que agora é o STJ que deve notificar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está intimado através do Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao presidente da corte decidir se cita Moraes no caso. Rumble e a rede social Truth Social ajuizaram uma ação judicial na Flórida visando responsabilizar o magistrado por decisões proferidas contra empresas. Decisões gritantemente ilegais. Pois agora Alexandre de Moraes vai ter que ser notificado, intimado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Olha que vergonha. Imagine uma situação dessa. Ele está sendo considerado que cometeu um crime além das nossas fronteiras e agora um Superior Tribunal do Brasil vai ter que ir lá entregar para ele uma intimação para que ele possa fazer algo que não deu a milhares de pessoas, o direito de defesa. A sorte do Alexandre de Moraes é que a justiça americana não faz o que ele faz.
Não vai fazer busca probatória, busca apreensão na casa dele, não vai derrubar os perfis dele, não vai pedir para derrubar as contas bancárias dele. Aliás, a Lei Magnitsky derrubou as contas bancárias, mas não nesse processo. Aí já é outra coisa. Aí já é a violação dos direitos humanos, a tortura que ele andou causando, a perseguição política e tudo mais. Outros crimes, vamos ser sinceros. Então, assim, vai dar a ele o direito de se defender. Só por que ele não quer se defender? Por que ele não pediu para a AGU entrar na defesa dele, entrar com uma defesa na Magnitsky? Porque senão ele vai ter que se defender e ele não tem como. É indefensável. Como que ele vai se defender se ele sabe que num processo, no julgamento desse, vai ficar mais ainda escancarado do que ele tem causado no nosso país? E é algo que ele vai fazer de tudo para evitar. Não vai aí só se ele contratar aquele advogado comediante, né, o advogado Xandão, para o ajudar lá. Então é isso, pessoal. Olha a vergonha. Olha o buraco que a gente entrou. E aí você tem que ver jornalistas da Rede Globo defendendo isso, defendendo. Tem gente até hoje defendendo essa pessoa, depois de toda a maldade que ele fez. É o que eu falo. Se você quer entender o que aconteceu na Alemanha nazista, como é que milhões de da população da Alemanha aceitou aquilo de forma calada e aplaudiu, é só você olhar para o Brasil e ver que tem gente hoje que ainda apoia esse cara. Ontem, e só ontem, Eduardo postou esta foto, que foi tirada no dia 13, e o dia importante. Quem acompanhou o dia de ontem, até já imagina o porquê. Paulo Figueiredo, Scott Bessent, Eduardo Bolsonaro. Quarta-feira, dia 13, tivemos uma excelente reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que é o equivalente ao ministro da Fazenda dos Estados Unidos. É uma oportunidade única de poder conversar sobre o Brasil e a América com quem estão preparados. Obrigado, Scott, por sua receptividade e prestatividade. Que os laços de amizade entre o Brasil e os Estados Unidos se fortaleçam ainda mais. Por quê? A data importa. Eduardo Bolsonaro se reuniu com o secretário do Tesouro no dia em que Haddad teve encontro cancelado. Ah, Haddad. Oh, meu Deus. Jaiminho ficou chupando o dedo. Ali, né? O encontro ocorreu no mesmo dia em que estava marcada a videoconferência do Haddad com o americano, que acabou desmarcada. O cara vai deixar de se encontrar com o maior fritador de hambúrguer deste planeta Terra para falar com Haddad, o poste do Lula? Quem tem moral é quem? É o Eduardo, velho. Não tem por onde correr. A galera fica em choque. E essa foto, eu acho, que botou muito panqueira para pensar. Gente, é o secretário do Tesouro, sabe? Não é um qualquer que dá pitaco em economia, não é, sei lá, um senador, congressista. Irmão, é o cara que tem a chave do cofre na mão. Em reunião com Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento da Magnitsky por bancos brasileiros. Depois dessa nota, aí vem aqueles vários fatores, né? A maior parte das pessoas só olha a manchete. A maior parte. Aí uma parte diferenciada olha o corpo da matéria. Lê, né, a matéria, porque o povo só lê manchete. Aí tem uma parte menor ainda que consegue associar isso com o que rolou nos últimos dias. Como, por exemplo, o Eduardo falando, ó, vocês aí, viu? Tem uma chance fortíssima de alguém tomar na cabeça, né, se não cumprir como deveria cumprir aí algumas coisas, algumas sanções. E aí, só a nata restrita vai prestar atenção que essa matéria saiu onde? Na mão do Lauro Jardim, o porta-voz oficial do mercado financeiro. Que acho que a maior parte de vocês, né? Vocês são uma parcela restrita, já se ligaram nisso. Enfim, Eduardo e Paulo Figueiredo se reuniram lá com Bessent, levaram um relatório sobre como a Magnitsky vem sendo interpretada no Brasil, né? Pelos bancos brasileiros. No Brasil, interpretação é um negócio que realmente é fora da curva. De acordo com Figueiredo, o material entregue a Bessent incluía reportagens publicadas na imprensa brasileira sobre a aplicação da Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes, ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos de onde ele é cliente. Ainda segundo Figueiredo, Bessent disse que a lei é uma só, não tem dois níveis e que prometeu tomar providências. Esse final, né, tomar providências, realmente é bem curioso. Olha só, não é lá torcedor. A turma no Brasil tá levando na brincadeira uma situação que é séria. A gente dá risada porque não é com a gente, mas a gente aqui é muito sério. Não tem, nunca teve dois níveis. Ai, porque não tá... Não, cara, a Magnitsky é uma só. Para de maluquice. Para de piadinha. Para. Simplesmente para. Os Estados Unidos,
ou qualquer outro país que queira exercer a função dos Estados Unidos nesse tabuleiro da geopolítica mundial só consegue se impor se o que ele fala acontece. Promessas vazias não param de pé. Se você quer ser uma espécie de xerife do mundo, sabe, a maior democracia do mundo, etc, tudo mais, cara, você tem que mostrar que você tá aí pro que deve é. Então tu vai lá, tu aplica uma lei. Aí chega um país como o Brasil, não cumpre e fica por isso mesmo? Então pra que tu tem essa lei? Pra que tu tem essa lei? Pra nada, né? Então assim, quando a turma vai, fica tirando de brincadeira, fazendo gozação, etc, aí depois chora. Você olha assim os casos no mundo da aplicação de multas da Magnitsky, meu Deus, eu espero de coração que nenhum banco brasileiro tome nenhuma multa. Espera aí que o Bessent só deu uma notificação, né, daquela tipo assim, faça-se cumprir. 2 horas tá mais do que o suficiente, porque 2 horas é o tempo aí que no Brasil normalmente as coisas acontecem. Mas vamos ver. Porque uma simples notificaçãozinha do Bessent, uma simples notificaçãozinha, eu quero ver como é que vai ser a reação no dia, se tiver. Eu tô colocando aqui pela minha percepção do que sai na imprensa, o discurso do Eduardo e o que aconteceu. Que diferente da Globo, eu acho que quando o pessoal diz que pode rolar, é porque vai rolar. A Globo acha que não vai rolar até acontecer. Então, se rolar, porque pra mim parece uma tendência, né? Prometeu tomar providência, meu amigo, se ele der que seja uma chamada em um banco brasileiro, vamos ver como é que vai ser a flutuação da ação no dia. A previsão de bolsonaristas para a nova leva de sanções Magnitsky após a do Moraes. Aliás, de Bolsonaro, que monitoram com lupa a articulação de retaliações do Trump, né, contra o Brasil, prevêem que uma nova leva da Magnitsky só será deflagrada a partir de setembro. Como se estivesse distante, né? A gente tá no dia 15, hoje é dia 16, ou seja, daqui a 15 dias. 2 semanas, né? Não muda quase nada. De acordo com esses bolsonaristas, vai depender das sinalizações do Congresso Nacional sobre a discussão de anistia às vítimas do 8 de janeiro nas próximas semanas, ou seja, a turma aí teria 2 semanas. As medidas têm sido costuradas nos Estados Unidos pelo Eduardo e o Paulo, que têm defendido nas redes a necessidade do sistema digerir a ofensiva americana antes de iniciar uma nova leva de restrições. Como antecipamos no blog, Eduardo entregou à Casa Branca, nesta semana, um dossiê detalhando a repercussão política das sanções contra o Moraes. O prazo também leva em conta a cronologia do julgamento de Bolsonaro e aliados. Segundo esse cálculo, há espaço para uma frente de sanções antes ainda de uma eventual condenação do ex-presidente, dada como certa até mesmo entre bolsonaristas. O julgamento de Bolsonaro está marcado para começar no dia 2. Aliados de Eduardo e Paulo afirmaram à equipe do blog que a dupla seguirá acompanhando junto do governo americano as tratativas entre deputados e senadores pela inclusão da anistia na pauta do Congresso, bem como a pressão pela abertura de um processo de impeachment no Senado e ainda o comportamento de seus colegas nos bastidores do Supremo. O objetivo é verificar se a sanção do ministro via Magnitsky será suficiente para isolá-lo ou desgastar suficientemente seu apoio na Corte e no Legislativo. Se isso não ocorrer, novas sanções poderão vir. Não está descartada, porém, a inclusão da mulher do Moraes na lista da Magnitsky antes do prazo fatal de setembro. A eventual sanção dela, que é advogada e sócia de um importante escritório em São Paulo, é encarada nos Estados Unidos como um complemento às restrições impostas ao magistrado do Supremo no último dia 30. Como publicamos no blog, ao punir Moraes, Washington deixou Viviane propositalmente de fora das chamadas sanções OFAC. A estratégia, segundo interlocutores de Bolsonaro, seria manter uma margem de manobra para os Estados Unidos continuarem escalando as medidas contra o ministro e a própria Corte, antes de mirar outros magistrados da Corte e demais autoridades do Judiciário, como o PGR Paulo Gonet. Além disso, a inclusão de apenas uma autoridade na lista de sancionados teria simplificado o processo. Por ser mulher do ministro, a legislação permite que ela seja implicada indiretamente pelas restrições financeiras, bem como outras pessoas próximas a ele. Não sei se vocês vão lembrar, no mês de julho, mês passado, só uma matéria foi até no Poder 360, que relatava uma certa mudança na questão de um arcabouço jurídico. E acho que o Paulo Figueiredo falou que isso meio que estava sendo sanado,
né, algumas coisinhas aqui para não ficar nenhuma ponta solta, né? Ficar bem redondinho o processo. E aí veio um. Para incluir a família é mais fácil. E para os outros, né, você teria os próximos momentos para isso acontecer. Eu acho que o ponto do pessoal, do Eduardo e do Paulo, vem sendo realmente um único ministro. Eu acho que a turma entende o seguinte, cara, se esse cara ficar tão isolado ao ponto dele atrapalhar mais do que ajudar e atrapalhar mesmo, os outros 10 vão pedir para ele ter um pouco de compaixão, sei lá, vai virar embaixador, pede aí pro Lula, virar embaixador na França, né, lá passear em Paris, tudo cortando da Europa, ou sei lá, em Portugal, Lisboa, o que quer que seja, vai pra lá, velho. E aí, vida que segue. Encerra os inquéritos, aprova a anistia, garante eleições livres, e aí pronto. Deixa o povo escolher nas urnas qual o caminho que o Brasil deve seguir a partir de 1º de janeiro de 2027. Governo Trump estuda devolver visto de Fachin em aceno ao Supremo. Enfim, estuda reativar o visto do Fachin, que vai começar a presidir o Supremo a partir de 28 de setembro, pelos próximos 2 anos. A medida foi discutida em reunião de integrantes do Departamento de Estado, com Eduardo e Paulo Figueiredo. A iniciativa é vista como um aceno ao futuro chefe da Corte. Na avaliação integrante do Departamento de Estado norte-americano, Fachin não estaria atencionando as relações entre Brasil e Estados Unidos. E com base em que eles dizem isso, né? Segundo a apuração da coluna, a avaliação de Washington é que a reativação do visto pode ajudar a distensionar o cenário institucional, ao mesmo tempo isolar o Moraes, que vai ser o vice do Fachin. Fachin só entrou na lista de ministros com vistos suspensos por ter votado em 2020 a favor da constitucionalidade do inquérito das fake news, relatado pelo Moraes, e pela extinção de ações que contestavam sua abertura. E pesa a seu favor o fato de não ter se posicionado pela derrubada do Twitter, nem pelo bloqueio de perfis em redes sociais. Fora que ele também votou contrário, né, à censura, votou contra aí a mudança do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Seria uma forma, né, porque realmente ia fazer um pouco até de inveja, né? A galera não pode ir para ver o Mickey, mas o Fachin pode, né? E seria um aceno mostrando, ó, se a democracia voltar, as coisas podem melhorar. Mais um incentivo, né, para todo mundo ficar bonzinho. Ontem falamos já sobre a questão do Mendonça, foi incluída aí, né, nas investigações pela Polícia Federal. E eu falei que minha percepção é que, mais uma vez, essa não foi uma medida acordada dentro de todo o judiciário brasileiro. E a Bela Megali meio que vem para reforçar. André Mendonça faz alerta a colegas do Supremo e Hugo Mota após a inclusão de Malafaia em inquérito da PF. Mendoncinha saiu em defesa do Malafaia junto a colegas da corte, também junto a Hugo Mota, após tomar conhecimento da inclusão de Malafaia no inquérito da Polícia Federal, conforme informou a Globo News. Mendonça procurou colegas da corte como o Gilmar Mendes. Ó, ruim isso aí, hein? Segundo relatos obtidos pela coluna, Mendonça teria alertado que a inclusão do pastor tem um potencial de fazer o clima esquentar ainda mais. Mendonça também teria pontuado que essa ação pode colocar a massa de evangélicos numa posição contrária à corte. Segundo colegas do tribunal, o magistrado busca pacificar os ânimos. A conversa entre Hugo Mota e Mendonça, que é pastor presbiteriano, seguiu a mesma linha. A tentativa de baixar a fervura em meio à inclusão de Malafaia na investigação policial. A turma está dobrando a aposta. Querem ver o circo pegar fogo. Mas Mendonça não procurou todo mundo. E essa notícia aqui eu achei ela bem interessante. Até pra galera que fala que todos são iguais. Ministro liga pro Hugo Mota e colegas do Supremo. O Guga dele também traz informações, o Mendonça ligou pra galera e tudo mais. Só que diferente da Bela Megali, o Igor Gadelha também conta para quem Mendonça não ligou. De acordo com aliados, Mendonça não procurou, nem pretende procurar Moraes. Porque, embora sejam colegas de Supremo, os dois ministros não mantêm boa relação. Então parece aí que, né, Mendonça não é tão igual assim aos outros. Por alguma razão, o Careca não gosta dele. Por que será, né? Eu não sei. Frente parlamentares evangélicas manifestam preocupação com a inclusão de Silas Malafaia em inquérito do golpe.
Grupos criticam medidas sem critérios técnicos claros e divulgação de informações à imprensa antes de advogados serem comunicados, né? Manchete e subtítulo resumiram bem. Mônica Bergamo, dessa vez, né? Uma nota dessa na Mônica Bergamo, na boa, chutômetro mesmo. Se for Van Garten que colocou essa nota lá, pra se movimentar para ser pautado na Bergamo. Mas eu vou valendo aí. Apostaria dinheiro nisso. Mas no chutômetro bem chutado. Acionistas também criticaram a escalada de medidas sem critérios técnicos claros. Vocês estão perguntando, né? Por que o Malafaia virou um alvo? E a divulgação de informações à imprensa antes de comunicação formal aos advogados. O que o PT antigamente reclamava, junto com o grupo Prerrogativas, e chamavam de espetacularização da Polícia Federal. Mas agora é do bem. Agora é 100% técnico. Além de apontar que vazamentos seletivos abalam a confiança no sistema judiciário. Quando é o PT, vale tudo. No alvo dos Estados Unidos, Supremo divulga resumo dos processos sobre trama golpista em inglês. Isso daqui não tem nada demais. Eu estava falando que o pessoal publicou lá agora, no site oficial, 6 textos curtos sobre as etapas do processo. Isso em português e inglês. Não acho que é questão de torcida nem nada, é só um olhar bem cético e bem direto para a situação. Gente, na boa. A turma está sendo criticada de forma bem intensa, né? Turma da corte. Aí no meio de tantas críticas que vem recebendo, de sanções, o pessoal publica, né, um mini resumo em inglês. Parece que o pessoal está incomodado, né, com as críticas que vem recebendo. Porque se não tivesse incomodado, seguia do jeito que estava. Então, eu acho que quando você olha para isso, e um assunto que a gente nem comentou em vídeo, mas vocês devem ter visto na rede social, quando você leva influenciadores para mostrar o dia a dia no judiciário, quando pesquisas de informação, pesquisas de informação, né? Pesquisa tipo Datafolha, Atlas Intel, pesquisa de opinião. Quando pesquisa de opinião sai na imprensa, inclusive questionando como anda a percepção da sociedade perante o judiciário, texto na imprensa cobrando, né, autocontenção, é porque você vê que o clima não tá bom. Se as coisas estivessem bem, não tinha pesquisa de opinião perguntando se estava bem. Se as coisas estivessem bem, a corte não estava escrevendo nada em inglês. Se as coisas estivessem bem, eu acho que não estariam levando influenciadores também lá do Supremo. E a turma parece que quer continuar dobrando a aposta. Com um dia, né, depois das alegações finais, um dia após apresentarem as alegações finais, o Mara já mandou pro Zanin e o Zanin já marcou o julgamento. Agora, o pedido de Bolsonaro para rever sua prisão domiciliar, para levar para a primeira turma, mas já tem mais de semana. Esse já tem mais de semana. Esse aqui foi um dia, 24 horas. Jair segue preso. Isso é um absurdo. O cara tá preso sem nem ser julgado. Uma medida que nem a PGR foi questionada, né? Tá ali. 2 de setembro começa. Serão 5 sessões. Acho que termina a última data é dia 12. E aí, pegando o gancho do que eu falei aqui sobre o texto, né? Acho que a turma tá um pouco incomodada. Olha para isso daqui. Julgamento de Bolsonaro. Moraes faz seguro contra pedido de vista e manda link sobre a ação do golpe a ministros. O cara tá bem disposto a acelerar, né? Tudo bonitinho, redondo, toma aqui o link, eu posso não falar que não tá com tempo, não tá com nada, e já marcou na data, que é o dia 12, que aí acho que se segurar por 90 dias, só pode segurar até 12 de dezembro. E o recesso só começa dia 20 de dezembro, ou seja, teria 8 dias. Então, por mais que peça vistas, por mais que o Fux peça vistas, o processo ainda vai terminar neste ano, né? É uma pressa, rapaz. É uma pressa que essas pessoas estão, né? Uma pressa, meu Deus do céu. Aí tá ali. O esforço concentrado foi lido no Supremo como uma forma de manter a previsão de encerrar até dezembro. Em um esforço para evitar dar argumentos para pedidos de mais tempo de análise, o Gabinete de Moraes chegou a enviar aos demais 4 integrantes da turma um link com todas as provas, documentos, vídeos e áudios que constam no processo. Pouca coisa também para ver, né? Deve ser o quê?
alguns terabytes de informação. Um pouquinho. Se o cara senta ali em 10 anos, ele consegue ler tudo. Ai. Esse julgamento, viu? Baita julgamento. Diante dessa tensão, eu acho que semana que vem teremos uma semana emocionante. Olhando o padrão que vem se repetindo, né? De quando o Eduardo se reúne, para quando a turma lá faz o comunicado e quando uma ação mais prática vem. Acho que semana que vem deve ser uma semana mais emocionante. Ainda me impressiona que entidades como a Fiesp, FPA, que é a Frente Parlamentar do Agro, CNI, FEBRABAN e tantas outras associações de classe sigam sem mover um dedo em direção ao Congresso para que a anistia seja pautada e aprovada. Em vez de agir para conter a instabilidade, prefere-se se acomodar ao jogo de poder de um governo e de um regime que não esconde a intenção de tensionar ainda mais as instituições. Os grupos de força, os grupos de lobby, todos estão aliados ao sistema. É incrível isso. É incrível. A gente tem que começar a olhar para as coisas, né, com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de curadoria. Entender que a FPA não representa todo o agronegócio, mas a JBS, a Minerva, Marfrig, PRF, né, a família Maggi. Não estou preocupado com o pequeno e com o médio. Não tem ideologia aqui. A ideologia dele, inclusive, é mercado de carbono. Sabe, Fiesp? Que indústria essa turma está preocupada? Eu me pergunto. Igual a CNI, né? A FEBRABAN, essa daí realmente é o sistema. A FEBRABAN é a concentração dos bancos, a federação dos bancos, o grupo de lobby mais poderoso desse país. E tá aí, né? Qual o Brasil que essas pessoas querem construir? Eu sei, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas só um segundo. Pois bem, que país essa turma quer construir? Ontem, inclusive, teve, né, um evento, um encontro, Trump e Putin, né? Será que essa turma aí quer um Brasil mais próximo da Rússia ou mais próximo dos Estados Unidos? Eu acho que vocês têm uma opinião, eu acho que a opinião de vocês está certa. Então eu quero trazer alguns argumentos bem curiosos. Mas vamos por partes. Estava eu lendo a imprensa, como eu sempre faço, e eu percebo que todos os dias agora a imprensa fala dos governadores democráticos. De todos. Todo dia são notícias sobre eles. Falem mal, mas falem bem, mas falem de mim. Tá tipo isso. E eu quero mostrar pra vocês aqui, pelo menos, não mostrei, não vou trazendo aqui do Caiado, mas pelo menos de 3. Trouxe uma do Zema, outra do Ratinho Júnior, outra do Tarcísio, mais de uma, na verdade, de algum deles. A do Zema é essa daqui, que saiu ontem. Zema endurece discurso para se firmar como candidato mais à direita sem Bolsonaro. É engraçado, a pessoa tem que provar que é mais à direita. Eu sou mais à direita. Quando vocês olham, gente, vamos botar todos os 5 governadores democráticos. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. E Bolsonaro. Bolsonaro é a ovelha desgarrada. Se você olhar para esses 6, Bolsonaro tem que abrir a boca para te convencer que ele é o que está mais à direita? Eu acho que não, né? Veja como o cara tem que provar que ele está mais à direita. Aí, olha esse parágrafo. O Zema é o candidato que mais critica o Lula. Tá, mas e daí? E daí que ele é o que mais critica o Lula? Ah, ser antipetista é fácil, até o PSDB a gente vai falar sobre o PSDB. E também o que defendeu medidas mais claras sobre o que fazer, como retirar o Brasil dos BRICS. Mas ao mesmo tempo o Zema é o cara que quer aproximar o Brasil tornar o Brasil a Rússia. É duguinista. A gente tem que falar sobre isso. Aí quem que fala isso é Eduardo Ribeiro, que pediu o impeachment do Bolsonaro. Um mentiroso compulsivo. Ele também critica os abusos do Supremo, que eu não vejo outros presidenciáveis fazendo. Bom, realmente, eu não vejo os governadores democráticos fazendo, né? O Eduardo Ribeiro é um safado, porque Eduardo Bolsonaro também é presidenciável, e Eduardo Bolsonaro é quem mais critica. O Eduardo Ribeiro não trata Eduardo Bolsonaro como candidato, porque ele é um safado. É a turma do Novo. É a coleirinha do Deltan, que você já conhece muito bem. Eu fico aí me perguntando, né? Vem cá, quais são as críticas que o Zema faz? Porque o Zema foi entrevistado 2 vezes ao longo dos últimos 6 meses. Uma entrevista para a Globo e uma entrevista para o Supremo, que o Zema sequer sabia falar se o que estava acontecendo contra Bolsonaro era um abuso. Que
Que crítica é essa? Porque eu nunca vejo o Zema criticando. Ou seja, é puro discurso. E, curiosamente, o Estadão, esse pilar do golpismo brasileiro, desde 1875, a favor do golpe, um eterno golpe de Estado, né, com o mesquitismo, tá aí dando espaço, coloca exatamente o que a turma quer ouvir. Se tu tem espaço no Estadão, te relata bem dessa forma, gente boa tu não é. Aí vamos lá. Falei que a gente já fala do PSDB, né? Mas em qual contexto? Perilo, que é atual presidente do PSDB, disse que ideal seria PSDB ter candidato, mas não vê dificuldade em apoiar Tarcísio. Rapaz, Tarcísio, que propaganda negativa é essa, viu? Não vejo esse tipo de dificuldade, até porque o nosso antagonista ao longo da história, desde a nossa fundação, foi o PT. Aí meteu a braba, é isso aí mesmo. Ser antipetista é fácil. Até o PSDB é antipetista. E aí, tá bom pra vocês? Vamos votar no PT. Vamos perguntar aí se não quer botar o AS de novo. Agora tá o Ciro Gomes, vai se filiar no PSDB, vamos votar no Ciro Gomes. Também antipetista. Até ele. Não dá pra parir dessa vez, não. Dos que estão fora do PSDB, eu gosto muito do Eduardo Leite, que era do PSDB, né? Gosto muito do Ratinho Júnior, faz entregas. E o Tarcísio é um governador qualificado que pode enfrentar essa missão. Todo mundo presta. Todos os governadores democráticos, o PSDB gosta de todos. Que maravilha, né? Os tucanos não veem dificuldade de apoiar o Tarcísio. Rapaz, agora eu queria ver falar isso aqui de Bolsonaro. Queria ver falar isso aqui de Eduardo Bolsonaro. É incrível, rapaz. Aí, o editorial de hoje. Tarcisão. Tarcísio está certo. É o garotão do Estadão, dos golpistas. Eita, tu tá cada dia pior, viu, Tarcísio? Virar pai. Eu só trouxe só o último parágrafo. Né? O subtítulo é: ele resumiu bem o que o Tarcísio disse, né? O Brasil não aguenta mais o Lula e desbancá-lo é condição para superar o atraso, mas os candidatos à direita devem saber que o Brasil também não aguenta mais Bolsonaro. Aí o texto se encerra falando o seguinte: virar a página não é trocar um demagogo por outro, é abandonar a mentalidade retrógrada que nos prende a crises recorrentes. Aí, vamos ver o que é que o núcleo golpista brasileiro quer a partir de 2027. Colocar a responsabilidade fiscal no centro da agenda. Leia-se, cortar de pobre e favorecer rentista. A gente vai falar sobre isso. Reafirmar o compromisso com instituições sólidas e abraçar o mundo como ele é, não como o imaginário ideológico descreve. Não pode ter ideologia, Tarcísio. Tem que ser pragmático. Você já é. Você é perfeito, Tarcísio. Você ama as instituições, né? Você não quer bater de frente com elas. Você quer deixar ela bem sólida. O Brasil não aguenta mais Lula e Bolsonaro. E, se não superá-los de uma vez, estará condenado à mais profunda mediocridade. Aí vem o próximo. Lauro Jardim, porta-voz do mercado. Para falar de quem? Do encontro do mercado com o Ratinho Júnior. Ó a nata. Ratinho Júnior, Arminho, Malan e Baixa. Só a nata. Meu computador reiniciou. Eu tava falando. Só a nata do que não presta, né? Em seu périto para se mostrar fora do Paraná e botar seu nome na roda de sucessão presidencial, Ratinho Júnior jantou na segunda com Arminio Fraga de Mabaixa, Pedro Malan. O encontro foi na casa de Arminio. Ratinho foi levado por Paulo Artung, seu companheiro de partido. Quem é Paulo Artung? Que é pra piorar tudo. Paulo Artung já foi governador do Espírito Santo, que é de esquerda, pra valer, socialista lá nos anos 70. Paulo Artung é um dos principais articuladores políticos do Luciano Huck, amicíssimo da Ilona Zabor. Esse núcleo, Arminio Fraga, Paulo Artung, Luciano Huck e Ilona Zabor, é relatado pela imprensa ao longo dos anos. Só para mostrar aqui para vocês, por conta que o meu computador reiniciou, na hora que eu... Porque assim, quando reiniciou, ele perdeu tipo 2 minutos de vídeo, que eu já estava fazendo outras coisas. Mas só para mostrar para vocês aqui, ó. Peguei o registro mais antigo que eu tinha, porque esse episódio eu sempre volto a ele. Foi um divisor de águas. Episódio 97. Senador da Rede tem encontro com o articulador de Luciano Huck. Quem? Paulo Artung. Que é do Renova BR. Que também é amigo do Lehmann. Sabe? É toda a nata. Aí você vai lá no Atlas. Tá aqui, ó. Luciano Huck já definiu o final de dezembro como a data limite para anunciar a decisão de concorrer ou não ao presidente da República. Ele aprofundou os contatos na quinta-feira com 2 conversas na casa do economista Arminio Fraga. À tarde, acompanha de Ilona Zabor, né? Enfim.
e também do Roberto Freire, do PPS. E, curiosamente, esse capítulo do Atlas foi um dossiê na época que se chama O Sistema. Antes de falar do sistema, o dossiê anterior era os Rothschild. E se você vem de baixo para cima, o que a gente falava também nesse dossiê dos Rothschild, né? Já que a gente tá falando de Ratinho Júnior. Olha que coincidência, né? Governo gasta mais de 3 milhões em contrato ilegal com banco para privatizar Copel. Qual governo? Do Paraná. Ratinho Júnior fazendo contrato aí, passando por cima para poder conseguir contratar os Rothschild. STJ derruba a liminar que suspendia contrato e barra a privatização da Copel Telecom. Não basta privatizar, tem que privatizar, né? Com dispensa de licitação, pô. Tá aqui, ó. O início dos processos de privatização já começou com ilegalidades por parte do governo Ratinho Júnior, contrato de 3 milhões com o Banco Rothschild, um banco internacional sem licitação. Esse é o Ratinho Júnior. Imagina ele falar isso pro Armínio Fraga, achei esse tremeu assim, ó. Eita, é o Rothschild, Ave Maria, eu fico louco. Eita, esse é o Ratinho Júnior. É o brabo, é o brabo. Esses são os homens que querem... Eles são de petistas, todos eles são de petistas. Você também é de petista, né? Então vai lá e vote nele e não reclame depois. Porque enquanto a direita, ser de direita, fosse antipetista, o Ratinho Júnior é teu amigo. O que me alegra de verdade na vida é esse daqui, ó. Obrigado, Adilson. Como diz o Kim, são os mesmos nomes de sempre. Até quando o Brasil vai ficar refém destes mesmos caras? Pois é. Quantas vezes, gente, eu falo em vídeo? Pessoal, toda notícia que tem de economia mesma, gente. Pedro Malan, Persarida, Andelara Rezende, Maílson da Nóbrega, Edmar Baixa, Andelara Rezende, Helena Landau, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, sabe, Gustavo Franco, são os mesmos. Nunca muda. É o beijamão de sempre. É incrível isso todas as... São 40 anos. Com as mesmas pessoas, 40 anos, não aguento mais. Mas lá vai o Ratinho Júnior. Mas vamos continuar. Aqui as coisas começam a ficar curiosas, né? Porque eu fiz uma provocação no início falando, né? O Zema tá aí, o Ratinho Júnior. Não, vou tirar o pai do BRICS. Mas para transformar o Brasil basicamente na Rússia, com base em que eu tô falando isso? Tava passando no Twitter, aí eu vi um menino chamado Cauã Costa. Ele postou umas postagens do Olavo, antigas, que eu vi que era do Facebook, pelo layout delas, né? Não era uma estrelinha, era um negócio mais diferente. Então eu vi e falei, vi essa aqui, a data. Eu falei, isso aqui não é Twitter, isso aqui é Facebook. Eu fui atrás da postagem original. E eu achei algumas postagens do Olavo que eu acho que se encaixam bem no momento. Porque se eu já falei agora que só ser antipetista, pelo menos pra mim, não é o suficiente, o Olavo traz algumas coisas que reforçam o meu ponto. 23 de março de 2017, ambas as postagens. Se quem manda no Estado brasileiro é o establishment e não o contrário, então privatizar não adianta nada, como de fato não adiantou. A onda de corrupção não veio justamente depois do festival de privatizações do governo FHC? Isso aí de azul, essa onda de privatização, vocês conhecem muito bem, me deu uma sacada interessante. Mas vamos continuar. O mesmo Olavo também falou o seguinte: privatizar uma empresa estatal é tirá-la de uma parte do estamento burocrático para dá-la a outra parte do estamento burocrático. A Copel, deixa eu ver se está nesse mesmo dossiê aqui. Ah não, pronto, esse dossiê aqui talvez não tenha a parte da Copel. Deixa eu ver aqui se tem. Acho que não vai ter. Porque a Copel depois teve uma usina dela que foi comprada pela Âmbar, da JBS. Só que esse mesmo Atlas tem um capítulo sobre a JBS, que é o quê? A questão da Amazônia Energia. O governo prepara a medida para levar Irmão Batista de multa de 1 bilhão. Aqui acho que nem é essa. O pessoal comentando. Aqui, ó. Com esse encontro, aí fala dos encontros, né? A empresa do Irmão Batista recebia 7 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Então, assim, ó, o que foi a privatização do Eletrobras no final do dia foi entregar parte das termoelétricas do Amazonas para uma parte do estamento burocrático, que controla o Estado. Então, eu acho que a postagem do Olavo envelheceu muito bem, com direito a exemplos. Mas vamos continuar.
Eu fui atrás, né, de mais postagens. Você vê que nesse dia 23 de março eu tenho que estudar o que é que aconteceu nesse dia. Porque o Olavo, ele gostava às vezes, de reagir a algumas coisas, né? Por que nesse dia Olavo bateu tanto nessa tecla? O problema do Brasil não é o tamanho do Estado, é a desproporção entre a força da classe política e a inermidade da sociedade civil. É a diferença do povo pro político. E realmente, qual o poder que a gente tem? A gente fica com raiva, né, de não poder fazer nada e ser esmagado dia sim, dia também. É um problema totalmente diferente, que não se pode resolver mediante privatizações. Os privatistas dividem-se em dois grupos. Os doutrinários ingênuos, que imaginam que uma coisa existe de per si, então logo tem um nome, o Estado, e para eles é uma causa sui, sem precisar de uma base social, e os beneficiários de privatizações. Os primeiros são burros, os segundos são demasiado espertos. Aí vocês perguntam, o que é que isso tem a ver com o Eduardo Bolsonaro, 2026, a parada? Por que esses caras apoiam a Rússia? Sabia que você ia perguntar sobre isso? Olavo diz que os governadores democráticos estão copiando os russos. Durma com essa. Olavo disse isso quando? No dia 19 de agosto de 2011. É quando Olavo escreveu esse texto. Olha que curioso. E a gente vai falar da corrupção. Guarda a corrupção, que a gente vai chegar lá. No extraordinário relato que publicou sob o título Darkness at Dawn, The Rise of the Russian Criminal State, né? David Satter, ex-correspondente do Wall Street Journal em Moscou, conta que o novo regime russo, subsequente à queda da União Soviética, já nasceu criminoso, que é o regime do Putin, né? Porque a comissão de privatizações do governo Yeltsin não ligava a mínima para saber de onde vinha o dinheiro com que as empresas estatais eram compradas às pencas em leilões bilionários. Qual dos governadores democráticos que você já ouviu da boca dele que dinheiro não tem carimbo? Olá, vou falar de você, viu? Em geral, vinha do próprio governo, pelas mãos de funcionários ladrões ou vinha do narcotráfico. Ninguém nem perguntava. Só o que queriam era privatizar tudo o mais rápido possível para criar do nada uma classe capitalista sem lei, nem ordem, nem moralidade. Nem mesmo combater as quadrilhas criminosas lhes parecia necessário. Afinal, eles faziam dinheiro, que era tudo que importava. O importante é ganhar dinheiro, né? É uma trágica ironia que a crença cega no primado da economia como motor da história tenha se impregnado tão profundamente nas almas daqueles que mais deveriam contestá-la. Tal como os privatizadores russos, muitos fomentadores de opinião ocidentais, em matéria de política econômica, amam o capitalismo, mas pensam como marxistas. É como achar que entre os encantos peculiares de uma bela mulher se encontra o fato da referida sofrer, né, de doença grave. Uma coisa que sempre me interessou entre os liberais é a paixão com que aderem à escola austríaca de economia, tratando-a como um conjunto de fórmulas gerais abstratas, transportáveis às mais diferentes situações, sem jamais mostrar o mínimo interesse pelas condições culturais muito peculiares que Viena, no começo do século XX, permitiram e fomentaram a emergência dessa escola. Esse desinteresse mais pronunciado entre os economistas brasileiros, que entre os de qualquer outra nacionalidade, é tanto mais imperdoável porque aquele período da história cultural austríaca foi um dos mais vigorosos e criativos de todos os tempos e não se pode imaginar um surto de genialidade eclodindo entre meia dúzia de economistas sem ter nada a ver com o que se passava em torno. A Viena daquela época era um ambiente de intercâmbio intelectual intenso, propiciando a fecundação mútua entre os mais diversos campos da atividade intelectual e artística. A economia do Mises e do Hayek não é uma coisa em si, brilhando isolada no céu das ideias puras, é fruto de uma atmosfera intelectual, de um intenso diálogo entre todas as disciplinas das artes e das ciências, atmosfera que, por sua vez, não se pode compreender sem a referência ao quadro político do Império Austro-Húngaro. O que ela está falando nisso é o seguinte, cara, uma roupa, um casaco de frio pro clima brasileiro, ele é bom pro clima brasileiro, mas se tu for pro Alasca com esse casaco de frio, lá é muito mais frio que no Brasil. Tô dando aqui um exemplo bem besta, né? Então, assim, tem coisas que vão funcionar no lugar. Continua sendo um casaco? Continua. Mas para o frio que tá, resolve? Não. Não para esse frio. Para esse frio é outra coisa que você precisa. É de outro tipo de tecido, né? Outro tipo de costura, outro tipo de isolamento. Então, pera aí, cara. Isso não torna um casaco ruim. Às vezes, você pegar o casaco que você usa no Brasil, você botar 5 casacos desse um por cima do outro, é capaz de você suportar o Alasca.
Mas a coisa não pode ser assim. É isso e acabou. E se resumir sem tentar entender o contexto do local onde isso foi gerado, o contexto que você quer aplicar. E as pessoas vão abrindo mão disso, né, ao longo do tempo. E Olavo seguia. Ironicamente, duas das fontes mais valiosas para o estudo desse período têm traduções brasileiras: O Mundo que Eu Vi, Memórias de Stefan Zweig, e dezenas de estudos sobre obras e ideias austríacas ao longo dos ensaios reunidos de Otto Maria Carpo foram bastante lidos no Brasil nos anos 50 e 60. Hoje estão completamente esquecidos e a simples sugestão de que um economista as leia deve soar como um apelo de um diletantismo indigno de profissionais sérios. Aí ele coloca lá os textos, né? Enfim. Não há desculpa para a ignorância satisfeita dos economistas liberais que acreditam poder compreender a escola austríaca sem saber de onde ela saiu. Essa atitude reflete uma obsessão dinheirista que, por sua vez, tem origem no íncubo marxista que há décadas se apossou da mente antimarxista. Os que hoje pontificam sobre a economia brasileira, desde um ponto de vista liberal, sem levar na mais mínima conta os fatores intelectuais, culturais, psicológicos, éticos e religiosos do destino econômico das nações, são privatizadores russos mal disfarçados. Mas é só isso que eu queria comentar? Não. Ler essas provocações do Olavo me lembrou de uma parada que eu vi um dia. É aquelas frases de efeito e aqueles apelidos que no primeiro momento parece besteira, mas quando você para refletir, você fala, cara, isso faz muito sentido. Guardado as devidas proporções, até para explicar os fenômenos, faz muito sentido. E lá fui eu conversar com meu amigo ChatGPT. Meses atrás, talvez mais de um ano, eu lembro de estar no Twitter e eu vi o Danilo Thomas usar uma expressão que já fez sentido para mim, mas quanto mais eu pensava sobre ela, mais ela fazia sentido. E ver o que o Olavo está falando, né? Copiando os russos, um processo aí mal feito se desfaz, como se o Estado fosse um grande problema e tudo mais, e todo o problema que o FHC causou. O Danilo Thomas falava o seguinte, que Fernando Henrique Cardoso era o pai da perestroika brasileira. Aí eu vi esse texto, pensei nisso, e me veio várias provocações. E lá fui eu conversar. E as respostas ficam cada vez melhores, e aí a gente tem que falar, ao fim e ao cabo, de Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos começar. Aí eu chegava assim, eu falava, ô ChatGPT, guardadas as devidas proporções, eu posso afirmar que FHC é o pai da perestroika brasileira, no sentido que FHC foi o grande pai dos processos de privatização dos anos 90, que terminaram, assim como na Rússia, criando a elite oligárquica, bem como com o passar dos anos começamos a observar grandes escândalos de corrupção. Obviamente, o Brasil não era república socialista antes de FHC, mas quando olhamos ao longo dos anos, a tal tese de abertura econômica pareceu mais uma política entreguista. Aí lá vem ele. Você está fazendo uma comparação interessante. Precisa ser lida com algumas nuances. Primeiro, né? FHC é a perestroika brasileira. De fato, é possível afirmar que FHC foi o presidente que mais consolidou nos anos 90 um programa de abertura econômica, privatizações e reforma do Estado. Nesse sentido, há uma analogia com a perestroika soviética, no sentido de ser um processo de transformação estrutural na economia. Mas claro, guardado as devidas proporções. Enquanto Gorbachev tentava reformar um regime socialista em colapso, FHC atuava em um país capitalista que buscava estabilização após décadas de inflação crônica. Eu discordo meio disso. Acho que o final é um pouquinho mais diferente. Mas deixa lá. Aí diz, privatizações e oligopólios. Vamos ver se a gente vai discordar. Assim como na Rússia pós-soviética, o processo brasileiro de privatização acabou gerando concentração de poder econômico em poucos grupos nacionais e estrangeiros. Não chegamos a um nível de oligarquização tão explícito como na Rússia, onde magnatas literalmente tomaram setores inteiros da economia, mas no Brasil vimos setores estratégicos, telecomunicação, energia, mineração, bancos. Lembra que no Brasil tinha muito banco no passado? Rapaz, tinha muito banco, não tem mais, né? Se concentraram nas mãos de grupos relativamente restritos. Então, o FHC é o nosso Gorbachev. É o Putin brasileiro. É duguinista. Outro ponto, corrupção em rede de poder. Outro ponto de semelhança é que a promessa de eficiência com as privatizações se misturou a escândalos de corrupção, tráfico de influência, favorecimento de aliados políticos e econômicos, isso aliado ao subfinanciamento de setores públicos e à dependência externa, fortaleceu a narrativa de que a política era entreguista. Abertura versus entreguismo. A ideia de modernizar o Brasil via privatização, abertura ao capital estrangeiro, tinha no discurso do FHC
a função de gerar competitividade e investimento. E na prática, o que é que você observou no Brasil? Aumento da dependência externa, perda de controle sobre setores estratégicos, concentração de renda e corrupção sistêmica. Vocês discordam disso daí, do FHC? Portanto, a analogia de FHC como pai da perestroika brasileira faz sentido. Como metáfora, ele liderou um processo de transformação econômica estrutural, isso aqui, né? Em vez de democratização, essa democratização econômica abriu espaço para uma elite econômica concentrada e novos escândalos políticos, semelhante em escala menor ao que ocorreu na Rússia. Aí, diante disso, aí entramos aqui com os nossos governadores, esses dugnistas. Diante disso, ao observar os pré-candidatos a presidente de 26, os chamados governadores democráticos, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, existe alguma chance de algum deles romperem com essa macropolítica do FHC que foi tão enraizada no Estado brasileiro? Ou todos eles seguem esse viés mais neoliberal, onde sempre governam para agradar Faria Lima, a Rede Globo, enquanto fazem discursos para ludibriar e manter o povo sob controle? O destino do Brasil na mão desses senhores é seguir eternamente o tripé macroeconômico com juros reais altíssimos, como se fosse um dogma inquestionável? Aí começa a ficar engraçado. Você tocou no ponto central do debate político-econômico brasileiro. A herança do tripé macroeconômico, campo flutuante, superávit primário, metas de inflação, que nasceu no final do FHC e foi mantido com nuances. E veja agora, ó, por Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Veja que o ChatGPT não tirou Bolsonaro, mas a gente vai falar de Bolsonaro. Calma, nuances. Mas eu não tirei nada. Do jeito que veio a resposta, eu deixei. Esse tripé, junto com a lógica das privatizações e do teto de gasto mais recentemente, é o que garante ao sistema financeiro e à elite econômica uma espécie de blindagem estrutural, quase como se fosse uma constituição paralela. Uma série de leis, medidas, regras, né, arcabouços, que mantém tudo como está. Você muda tudo para não mudar nada. Os governadores democráticos e sua postura econômica. Todos os nomes que você citou, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior, compartilham traços em comum. Pragmáticos no discurso, na hora de abrir a boca, falam em desenvolvimento regional do Brasil, produtivo, combate a privilégios, ortodoxos na prática, né? Defendem ajuste fiscal. Falei naquele editorial do Estadão, né? Vamos voltar a falar de O pessoal tem uma tara nisso. Cara, eu não sei, é tipo assim, quando fala assim, não, o Zema é mais à direita. Cara, eu nunca vi Bolsonaro precisar falar, eu sou mais à direita. Todo mundo sabe que ele é. Eu não sei porquê, sabe? O cara tem que, toda vez que o cara reafirma responsabilidade fiscal, austeridade fiscal, ajuste fiscal, o que ele tá falando no final do dia é, deixa comigo que eu vou tirar do pobre para dar pro rico. Respeito ao tripé, privatizações, concessões, parcerias público-privadas e manutenção do poder de barganha do mercado financeiro. Essa é a percepção que o ChatGPT tem dos nossos governadores democráticos. Nenhum deles até agora sinalizou disposição real de romper com o dogma neoliberal da FHC. Pelo contrário. Aí olha o que ele disse. Tarcísio, apesar do marketing de gestor eficiente, é formado do DNA do Estado mínimo, ligado à infraestrutura e concessões. Zema é empresário, carrega uma agenda abertamente liberal, com discurso contra o inchaço estatal. Caio tem um perfil mais conservador, mas também alinhado ao discurso fiscalista. Eduardo Leite fala em modernização do Estado, que na prática é aprofundado também esse processo de entrega para a iniciativa privada. Ratinho Júnior mantém um perfil mais populista, mas seu governo também é de concessões e ortodoxia fiscal. Por que todos se parecem tanto? Isso não acontece por acaso. O tripé macroeconômico é uma camisa de força criada nos anos 90 e reforçada pelos seguintes fatores. Por que é tão difícil romper com isso? Primeiro, o poder da Faria Lima do mercado financeiro, que impõe a lógica dos juros altos como condição de estabilidade. Segundo, dependência da grande mídia, Globo, Estadão, Folha, CNN, que legitima essa política como única responsável pela estabilidade. O Estadão fez ou não fez isso hoje, em seu editorial? É um dogma. Eles só chamam economistas, analistas que concordam com esta visão de mundo. E são os mesmos há 40 anos que o Ratinho Júnior foi pedir a benção. Terceiro, medo de enfrentar o sistema. Qualquer candidato que questione juros altos ou a hegemonia do mercado virá alvo imediato de uma narrativa de irresponsável ou populista. Isso lembra o Bolsonaro, né? Ah, esse Bolsonaro, né?
Mas o ChatGPT falou que o Bolsonaro também seguiu. Bolsonaro também é safado. Será mesmo? Será, Jair? Será, Jair, quando eu vou conseguir te defender hoje? Eita! Será? Não vou deixar o Jair na mão. Mas ainda a gente chegar lá. O futuro e a prisão modelo. O Brasil, na mão desses pré-candidatos, tenderiam sim a perpetuar o modelo do tripé, com juros reais altíssimos, carga tributária regressiva, baixa capacidade de investimento estatal e reformas que sempre retiram direitos da base trabalhadora. Isso porque eles não estão dispostos a enfrentar os pilares do sistema: bancos, mídia, grandes grupos empresariais, agências internacionais de risco. Tem algum aí disposto a bater de frente? Em outras palavras, a disputa entre eles pode até ser dura no campo eleitoral. Quem é mais gestor, quem tem mais carisma, quem é mais anti-PT, né? O Zema. Eu sou mais à direita. Rapaz, o ChatGPT, o GPT, viu? O GPT bota as coisas de uma forma bem curiosa. Mas no campo econômico, a margem de diferença entre eles é mínima e são iguais ao Lula. A todos convém manter o dogma como está, porque é isso que lhes garante a chancela da elite, que em última instância decide quem pode ou não chegar na presidência. Final forte, né? Só que eu não me aguentei, né? Falou mal do Jair, eu falei, eu me recuso. Mas antes disso, né? O Vitor compartilhou dizendo, eu fico impressionado com a indisposição que os governadores democráticos têm para com os custos políticos de um projeto nacional. Eles não conseguem passar um dia sem sinalizar para as oligarquias e poderes externos. É zero a disposição em trabalhar pelo Brasil, né? Não vai atrás de ninguém, mas só Darmínio Fraga, Malambacha, Febraban, banqueiros. E a Agnaldo diz, né? O único político que de fato trabalhou pelo povo brasileiro foi Bolsonaro. O ChatGPT falou que Bolsonaro meio que seguiu, né? Com nuances aí, né? E aí, Jair? Tu foi ou não foi um vendido ao sistema? Aí eu fui perguntar, né? Fui tirar a prova. ChatGPT, senta aqui. Pegando o que tu falou nesse final, sobre a falta de disposição de enfrentar os pilares do sistema. Você anteriormente falou que até Bolsonaro acabou seguindo esse modelo, mas com nuances. E é sobre isso que eu gostaria de te falar. Mas me deixa explicar com mais detalhes. O governo Bolsonaro foi muito mais complexo do que a imprensa expõe e do que as pessoas enxergam. Claramente você vê que existia no mínimo 5 alas dentro da administração do Bolsonaro. Aí eu coloquei ali, né? Militares, lavajatistas, liberais, a ideológica, centrão. Onde às vezes elas conversavam entre si, outras vezes elas brigavam. Vocês devem lembrar disso, né? Diante disso, foi possível notar que dentro das limitações, Bolsonaro não seguiu uma política econômica estritamente ortodoxa e teve inúmeros embates com Paulo Guedes e ela liberal do seu próprio governo. Diante disso, se compararmos Bolsonaro e o seu filho Eduardo com os governadores democráticos, é errado pensar que a maior chance da direita brasileira conseguir bater de frente com esse sistema é através do bolsonarismo? E é agora? Perguntei a pergunta de milhão, né? O bolsonarismo realmente é diferente ou é tudo igual? Lula e Bolsonaro é a mesma coisa? O Estadão diz que é a mesma coisa. Tem que virar a página. Você trouxe um ponto muito importante e que costuma ser simplificado demais pela grande imprensa. O governo Bolsonaro não foi uma peça hegemônia, mas um mosaico de alas em conflito constante, o que explica tanto suas contradições quanto seu potencial de ruptura, ainda que limitado. Alas dentro do governo Bolsonaro. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Até clareou o que estava na minha cabeça. Militares. Segundo o GPT, eram mais estatistas, preocupados com orçamento próprio, né? Farinha pouco, a minha opinião, primeiro, e estabilidade institucional. Não queriam crises. Era o Santos Cruz, era o Ramos, botando panos quentes. Aos lavajatistas, moralistas na narrativa, a luta contra a corrupção, tudo mais, mas sem nenhum projeto econômico consistente, né? Que não foi de economia. E mais nada também, só tinha um pai de poder. Liberais, né? Guedes e equipe. Linha para o mercado, privatizações, tripé macroeconômico. Aí vem a ideológica. Olavistas e núcleo duro. Preocupado com cultura, educação, mídia, e eu acho que muitas outras coisas também. Centrão. Pragmático, fisiológico, buscando verbas e cargos. Esse arranjo fazia que nenhum grupo dominasse o governo por completo. Paulo Guedes foi vendido como posto Ipiranga, mas na prática, ele enfrentou resistências dentro do próprio governo. Bolsonaro, olha o que o ChatGPT diz,
Bolsonaro aceitava a agenda liberal apenas até onde ela não prejudicasse sua base política e popular. Não mexa no meu povo. Exemplo, Guedes queria acelerar privatizações, mas Bolsonaro barrava ou empurrava. Ele continua. Bolsonaro versus governadores democráticos. Governadores democráticos, Tarcísio, Zema, Leite, Caiado, Ratinho Júnior. Tem um perfil mais previsível para o sistema, todos com discurso de ajuste fiscal, privatizações, submissão ao tripé, são gestores de confiança para Faria Lima. Já o bolsonarismo, caótico, heterogêneo, menos confiável para o mercado, porque pode romper parcialmente quando interesses políticos e da base popular exigirem. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, criticava o sistema. Jair Messias Bolsonaro falava contra juros altos. Jair Messias Bolsonaro falava contra o poder do Banco Central, contra a privatização da Eletrobras. E Jair Messias Bolsonaro estimulava programas como Auxílio Brasil, crédito subsidiado, medidas anti-ortodoxas que Guedes engolia contrariado. Então assim, seguia. Mas o Jair não é igual, irmão. O Jair não é igual. É mais complexo. Aí você pode querer entender ou não. Era literalmente assim, não era nem arte do possível. O governo Bolsonaro não era arte do possível, era arte da sobrevivência. Consegui sobreviver por 4 anos. E você tá vendo agora o que aconteceu. O ódio que a turma tem desse cara. O cara tá preso. Sem crime. Porque pegou o telefone pra dar um salve pro povão em Copacabana. Tá preso. Mas é tudo igual, né? Tudo igual. O que precisa do Brasil é um gestor. Um gestor. Uma banana para um gestor. A chance de ruptura. Você não está errado em pensar que no espectro da direita, o bolsonarismo, não é direita, é o bolsonarismo, é quem mais poderia tensionar os pilares do sistema. Até o ChatGPT concorda. Com toda a sua base de dados. Isso não significa que Bolsonaro seja antissistema no sentido revolucionário. Ele não é revolucionário, não comunista. E olha o que ele diz ainda, ó. Longe disso, Bolsonaro também cedeu ao centrão, ao mercado da velha política. Mas, mesmo assim, Bolsonaro tinha uma base popular mobilizada, algo que nenhum outro nome da direita possui. Quem tem o povo é o Jair. Não tinha amarras ideológicas fortes com essa cartilha neoliberal. Cara, usava mais como retórica quando lhe convinha, né? Liberal dos costumes, conservador dos costumes, liberal da economia. E bateu de frente com o establishment mediático e financeiro em momentos-chave. Críticas públicas do Banco Central e à Globo. Não arregou, não. Mas tem um limite, que é o quê? A questão é que o Bolsonaro nunca estruturou um projeto econômico alternativo consistente. Bolsonaro oscilava entre Paulo Guedes e o populismo fiscal. Sem nunca desenhar uma terceira via clara, como um desenvolvimentismo ou um nacionalismo econômico de fato, que aí é mais ou menos a política do Trump. Isso limitava seu potencial de ruptura, tornando mais um fator de instabilidade para o sistema que é o articulador de mudança estrutural. Conclusão direta, sim. Dentro da direita brasileira, o bolsonarismo é o único, olha a palavra, único movimento com base popular e disposição, vontade para tensionar o sistema. Bolsonaro não quer sentar com Armínio Fraga. Os governadores democráticos são a linha de continuidade da herança FHC, previsíveis e submissos ao establishment. O bolsonarismo, por sua própria natureza caótica e conflitiva, pode em determinados momentos bater de frente com a Faria Lima e a Rede Globo, mas ainda carece de formulação programática para ir além do improviso. E aí o ChatGPT Aí eu continuava. Pegando o gancho do que você falou sobre os limites do bolsonarismo, mais especificamente sobre a falta de um projeto claro. Você apontou 2 caminhos, né, possíveis, né, o desenvolvimentismo ou o nacionalismo econômico de fato. A administração Trump vem caminhando na direção de nacionalismo econômico, que, de certo modo, relembra as políticas do Alexander Hamilton, mas meu foco não é esse. O que eu queria saber de você é quem seriam as pessoas que o bolsonarismo poderia estudar para criar o seu projeto. Dentro do próprio cenário brasileiro, o Enéas seria uma opção? Excelente gancho. Você está tocando justamente no ponto que o bolsonarismo trava. Ele tem energia social, tem capacidade de mobilização, as tias do Zap são brabas, os tios do churrasco também, os prima do Zap nem se fala, mas não tem um corpo doutrinário sólido em economia. É um movimento que se alimenta do conflito cultural e institucional, mas quando chega ao debate econômico, fica oscilando entre a cartilha neoliberal do Guedes e um instinto difuso de nacionalismo popular.
quer um exemplo do instinto difuso? É como falar assim, não, vamos privatizar tudo. Aí eu falo, peraí, não pode ser pra China, hein? Não pode ser pra BlackRock. Ó, tem que tomar cuidado, que essa galera aí não vai trabalhar pelo nosso interesse. Então é um negócio meio difuso, não faz parte de uma teoria maior, né? É um pequeno assim adendo, um negócio bem direto, é instintivo. A lacuna do bolsonarismo. Se quisesse realmente se diferenciar dos governos democráticos e criar um projeto de longo prazo, o bolsonarismo precisaria estudar e absorver referências desenvolvimentistas ou nacionalistas econômicos que já tiveram tradição no Brasil e que dariam estofo a uma agenda alternativa. O próprio Enéas, sem dúvida, uma das principais referências, defendia a soberania nacional, fortalecimento das forças armadas, autonomia energética nuclear, propunha a reindustrialização pesada, investimentos em tecnologia como motor de desenvolvimento, criticava abertamente o endividamento externo e a submissão ao FMI. Só que o Enéas nunca detalhou tecnicamente um plano viável, né? Suas propostas eram mais panfletárias e idealistas. Mas como símbolo de nacionalismo econômico radical, ele pode servir de inspiração. ChatGPT, eu nem gosto dele, vocês sabem. Cito até o Roberto Campos, mas não qualquer tem a fase diferente. Versão nacionalista anos 50 e 60, não a liberal dos anos 90. Muitos esquecem que o jovem Roberto Campos defendia o planejamento estratégico e a industrialização sob comando do Estado, inspirado na CEPAL, só depois que se tornou guru liberal. O bolsonarismo poderia resgatar esse período de pensamento. Aí vem o Simonsen, esse a gente já conheceu, lá atrás. Engenheiro, político conservador, propôs o fechamento do Partido Comunista, isso nos anos 40. Bateu de frente com o Eugênio Goudin, que estava lá em Bretton Woods criando o FMI. Entreguista safado. Simonsen, um dos grandes industriais pensadores do início do século XX, defendia a necessidade de industrialização autônoma, criação de infraestrutura e intervenção estatal planejada, foi o embrião do que depois virou o pensamento da CEPAL. Celso Furtado, embora identificado com a esquerda, é inevitável citar. Ele desenhou o projeto de desenvolvimento regional, integração nacional e combate às desigualdades estruturais. O bolsonarismo que quisesse se reinventar poderia beber daí, adaptando a ênfase social para a ênfase mais nacionalista. Pega esse negócio, vê o que tem ali de social, mas vamos olhar aqui pro Brasil, sabe, um projeto mais patriota. Tem coisa que dá para aproveitar e ler e entender. Aí coloca o Vargas também, o maior exemplo prático do nacionalismo econômico. Criou a Petrobras, CSN, a Eletrobras, consolidação das leis trabalhistas. Esse é um ponto que acho que o pessoal peca muito quando resume o seguinte: copiou a carta de Lavoro e tudo mais. É fascista, assim, beleza, o cara foi um ditador autoritário. Mas será que é só isso? Só porque ele copiou a carta de Lavoro, não tem nada mais. O que é que dizia essa carta? Na época, como eram as condições trabalhistas, o antes e depois? Qual foi a implicação disso? Não adianta só pegar a leitura dos dias de hoje, dessa carga tributária abusiva do Brasil de hoje e querer comparar lá atrás. Qual foi a mudança? Como era o contexto da época? Sabe? É dar uma substância, né? O assunto não ser aquele boca aberta tipo a do MBL. É pensar e refletir, olhar de maneira um pouco mais séria. Política de substituição de importações, soberania em setores estratégicos, enfim. Getúlio é um personagem que tanto direita quanto esquerda tentou reivindicar. E sua lógica econômica ainda inspira qualquer projeto nacionalista sério. E referências internacionais. Alexander Hamilton, como você citou, pioneiro do protecionismo e da industrialização forçada nos Estados Unidos, o Leste, economista alemão, criticava o livre comércio e defendia o protecionismo como etapa para o fortalecimento nacional, e o Charles de Gaulle, nacionalismo francês, defesa da autonomia nuclear, industrial e cultural frente aos Estados Unidos. A figura também vale a pena conhecer. E o que é que o Bolsonaro poderia fazer? Deixar de usar o liberalismo apenas como discurso de campanha, criar um corpo de economistas intelectuais orgânicos comprometidos com soberania nacional e reindustrialização, unir a retórica popular de Bolsonaro à consistência de um projeto de nação, coeso. E sobre o que eu falei do Enéas, né? Sim, Enéas seria um ponto de partida natural, pois sua crítica radical à submissão do Brasil ao capital estrangeiro dialoga muito bem com o sentimento popular do bolsonarismo, que é a luta contra o globalismo, pode-se assim dizer. Mas o movimento precisaria também estudar Vargas, Furtado, Simonsen e até referências internacionais como Hamilton e Leste para não ficar apenas na retórica. Aí voltamos para a foto do Eduardo Bolsonaro. Você sabe quem é esse cara aqui, rapaz? Na foto. Sabe quem é esse rapazinho aqui, ó? Dando a mão. Assim, a mãozinha assim, ó. Esse é o Alexander Hamilton. Pai fundador dos Estados Unidos. Talvez o secretário do Tesouro mais importante da história americana. O cara tem um livro que tem 100 páginas, os relatórios da manufatura. Pega e lê. Pelo menos vai te dar insight na cabeça para pensar e refletir.
Quem tá ali não é Eduardo, viu? É Eduardo. E a galera falou que só o Bolsonaro é a única força de bater de frente com o establishment. Acho que estou vendo sinais, viu? Vejo sinais. O único herdeiro real do Jair Messias Bolsonaro é o Eduardo Bolsonaro. Não me vem com o governador democrático. Nesse final, acelerando para o vídeo não ficar muito longo, o ChatGPT ainda fala o seguinte, né? Cara, tu quer que eu monte um esboço de um projeto econômico para o bolsonarismo? Aí a gente aqui não precisa concordar, porque aqui, né, porque o ChatGPT está sugerindo que vai. Agora tem alguns questionamentos que são curiosos, que ele traz. Eu falei assim, velho, me monta aí um esboço, vai. Quero ver como é que seria um projeto como esse. Aí ele fala assim, ó. Princípios básicos. Nossos pilares. Soberania nacional. Tá. Concordo, acho que todos vocês concordam. Brasil dono dos seus recursos estratégicos, energia, mineração, defesa e telecomunicações. Olha o que ele diz agora. Estado forte, mas não inchado. O Enéas falava muito bem disso. O Enéas fala o seguinte. Eu não defendo nem o estado mínimo nem o estado máximo. Eu defendo o estado necessário. É isso. Com força. Isso aqui é basicamente o que Enéas defendia. E eu já falei algumas vezes em vídeo. Eu acho que a direita brasileira deveria redescobrir o Enéas. Realmente entendê-lo. Mais do que aquele assim, o Enéas era muito inteligente, era isso. Não. Cara, vai lá, tenta entender que era Enéas. Tenta defender o que ele denunciava naquela época. Veja se faz sentido até hoje. Estado como coordenador, não como gestor burocrático de tudo. Cara, não é que vai ser, o Estado não vai ter lá loja de roupa, né, produção de geladeira. Não é sobre isso. Mas é pensar em termos de Estado, como vai ser, por exemplo, políticas públicas. Gente, o Plano Safra existe. Não é o Plano Safra do agro? Você vai acabar? Mas você pode melhorar. Como seria melhorar o Plano Safra? Não sei, mas dá pra pensar. Às vezes a gente começar a focar mais, não só no agro exportador, mas começar a focar, cara, no agro, né, da indústria interna. Ou naquele cara, ou então você direcionar, até que seja para o agro exportador, mas você fomentar crédito para quem quiser criar, por exemplo, a agroindústria, para agregar valor. E mais, quando você sai do agro, fazenda, que não sei quantos hectares tem 500 funcionários, para uma indústria onde numa planta de, sei lá, 1 hectare quadrado, você tem 1000 funcionários. Então você tem uma geração maior de emprego, junto com a valorização do produto. Então é repensar. E aí, às vezes, passa do Estado. O Estado já tem. O Estado vai manter o Plano Safra. Tá bom do jeito que tá? Será que não tem uma alternativa melhor? Toma aqui só um exemplo. O Estado vai seguir tendo o BNDES. O BNDES é para dar empréstimo para JBS ou é para dar empréstimo para você que tem uma ideia, às vezes precisa de um crédito barato, 100 mil reais resolve. Eu prefiro que o BNDES te dê 100 mil reais do que dê milhões para JBS. JBS tem tamanho para lá no BTG pedir dinheiro. Deixa a JBS lá, pô. Vamos repensar. Usar a estrutura do Estado para ajudar vocês, o povo brasileiro. Economia de base popular, o crescimento do país. Aí é o PIB, que eu também já comentei. Se fala muito no PIB, mas vamos falar de PIB per capita? Crescer pensando no per capita. A vida do trabalhador está melhorando, não só no rentista. Quanto é que o PIB cresceu? Eu não quero saber só se o PIB cresce, óbvio. Mas e a vida das pessoas? O ganho médio do cidadão brasileiro de salário? Vamos repensar os nossos pilares. Ordem e mobilização social. Povo visto como parte de um projeto nacional, não apenas como massa de consumo. Olhar e falar, cara, se eu botar a bunda na cadeira e estudar, eu vou progredir na vida, eu vou conseguir sair da periferia, da favela, nada o que seja, vou ter um apartamento no bairro bom de classe média. Fé em Deus aí, até a gente erradica a violência. Pra todo mundo, bicho, nesse país. Política macroeconômica, eu adorei isso daqui. Esse aqui fez tanto sentido na minha cabeça, eu tenho que vai ser uma coisa que eu vou repetir muitas vezes ao longo dos próximos meses e anos. Revisão do tripé macroeconômico. Por exemplo, o Brasil tem meta de inflação. E é que tome-lhe juro. Aí tu já viu a entrevista. Roberto Campos, Galípolo, não, tem que ver quando o remédio passa a ser veneno, porque às vezes, né, a gente está desacelerando tanto a economia que isso daí começa a atrapalhar, começa a ter desemprego, começa a diminuir demais a atividade econômica. Tá, mas quando é que é isso? Não tem um valor claro. Existe a meta, 3%, meta de inflação, que tem um e-mail para cima e para baixo, tá? Mas quando é que a gente sabe que essa meta, né, sei lá, a taxa de juros, a Selic, quando é que a gente sabe que a Selic já não tá ruim, já não deixou de ser remédio para virar veneno?
E o que ele fala, cara, vamos pegar essa meta e vamos colocar novas coisas. Além de falar, não, tem a meta de inflação aqui 3%. Vamos colocar uma meta de crescimento, meta de emprego. Porque às vezes você ultrapassa um pouco a meta de inflação, só que tá tendo crescimento econômico, tá tendo dinheiro no bolso do povo, tá gerando emprego. Num país que tá difícil arrumar emprego. Vamos tornar as coisas mais complexas, melhores. Tudo é discutível. Deveria ser, mas não é. É dogma. Você tem que aceitar o que eles te impõem. Isso não se discute, gente. Em nenhum momento. Eu não sou economista. Mas eu acho que faz sentido. Juros reais mais baixos como prioridade nacional. Enfrentando a captura do Banco Central pelo sistema financeiro. Superávit fiscal flexível, permitindo investimento público em infraestrutura e indústria. Eu já dei esse exemplo ontem. Pensa o seguinte. Tem um superávit primário e nominal. O primário é só as contas, esquecendo os juros. Aí quando você coloca o juro, aí você tem déficit, né? Nominal. Aí pensa o seguinte, ó. Você fechou todas as suas contas, você ganha 10 mil reais. Vamos pensar o seguinte, ó. Sua casa, você ganha 10 mil reais e você teve 11 mil de gasto naquele mês. Então você teve prejuízo de 1.000. E você ainda tem um empréstimo para pagar de 4 mil. Ou seja, você ficou com 5 mil de prejuízo. É um déficit nominal de 5 mil. Agora pense em outro cenário. Tu ganhou 10 mil, tu gastou 3. Tu teve um superávit de 7 mil. Mas tu tem um empréstimo de 50 mil reais. E aí, 43 mil negativo. A gente não discute o 43 mil negativo. A meta do governo é conseguir o 7 mil positivo. Mas a que custo? A que custo a gente está indo atrás de um superávit? O Adolfo Saxida já falou, por que, em vez de a gente falar de superávit primário, por que a gente não fica olhando para a trajetória da dívida? Não faz mais sentido. Em vez de buscar todo o custo de ganhar 7 mil agora e perder 43, vamos olhar a trajetória da dívida. É melhor a gente ter um prejuízo de 5 do que ter um prejuízo de 43. Não é melhor? Mas não se discute isso, é proibido. Banco Central, volta do controle político estratégico, com independência limitada e metas alinhadas ao desenvolvimento. Aí ele coloca várias das coisas. Essas aqui eu acho que são bem passíveis de questionamentos. Por exemplo, vai trabalhar fortalecida como motor de soberania energética. O segundo, eu acho que é realmente importante. Investimento em refino para parar de importar derivados. E realmente assim, cara, não ter nenhuma preocupação, necessidade de se preocupar com paridade internacional de preço e poder praticar no Brasil, porque a mão de obra no Brasil é mais barata e o custo para extrair petróleo no Brasil também é mais barato. Então vende gasolina mais barata nesse país. Agora garantir que a gente não precisa importar de ninguém de nada. Aí vem revisão de concessões para mineração, maior participação estatal em minério estratégico nióbio. Vamos tirar dos Moreira Salles, sou a favor. Vamos tirar, vamos estatizar isso. Os Moreira Salles estão demais. Piada, né? Terras raras, política de agregar valor dentro do país. Para exportar apenas matéria-prima, defesa e tecnologia, investimento pesado nuclear, espacial, cibernética, parceiras militares tecnológicas nacionais, modelo de Gaulle. Aí você vê, né? Falando do Banco Central. Quem é que estava ontem com Galípolo? Das 10 às 11 da manhã, André Esteves do BTG. Das 4 às 5 da tarde, Joesley Mendonça Batista. Joesley Batista da JBS. Ambos os encontros fechados à imprensa. O que é que Galípolo falava no escurinho do Banco Central com Dedé e com Joesley Batista? Esse é o Banco Central? Esse é? Toma aí, ó. Banco Central Independente. Tem um tweet do Olavo, tem um post do Olavo sobre o Banco Central Independente. Industrialização, ele fala, né? Olha isso aqui do agro. Apoio ao agroexportador, beleza, apoia aí. Mas também investindo em agroindústria nacional para agregar valor antes da exportação. Programas de incentivo à agricultura familiar para a segurança alimentar. Porque a agricultura familiar que planta batata, tomate, quiabo, acelga, tomate, alface... Sabe, hortaliça que vocês comem, você não exporta, né? Isso é importante, é a comida do prato brasileiro. Política social vinculada ao trabalho. Isso aqui eu fiquei pensando, né? Por exemplo, reformular programas de transferência de renda como instrumento de mobilização nacional. Vincular auxílio à capacitação, qualificação profissional e participação em obras de infraestrutura local. Pensa o seguinte, o auxílio é 600 conto. Para você conseguir o auxílio de 600 conto, você tem que trabalhar 4 manhãs, 16 horas. 4 manhãs em uma obra. Não vai faltar funcionário, né?
Se você... Mas aí você pode botar condicionantes. Assim, se você realmente vê que o cara tá em idade, é jovem, não sei o quê, tu vai trabalhar na obra, irmão. Ou na obra, uma questão aí de saneamento, ou na obra elétrica, tudo mais, vamos ver. Absurdo, rapaz, não sei, velho. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, senão eu não recebo auxílio. O auxílio começar a tornar uma espécie de salário. Trabalhar 4 manhãs, tu vai estar aprendendo em loco, sabe? O governo pode muito bem desenvolver aí um plano de educação básica, onde o mestre de obras vai gerenciar, porque tu vai sair daí, tu vai trabalhar 4 manhãzinha, no dia que tu se sentir, né, apto a falar, não, eu aprendi minha profissão, eu sou um bom pedreiro, tu sai dessa obra dos 4 dias por semana, então tu continua e tu começa a trabalhar à tarde. Tu começa a oferecer. Aí ele vai falar, cara, tá mais vantajoso pra mim fazer diária de pedreiro, ganhando 300, 400 conto por dia, do que ficar lá na obra lá, pagar 600 conto, tendo que ir 4 vezes por semana. Algo assim do gênero, bota 3 vezes na semana que seja 2 vezes por semana. A quantidade de gente que recebe recílio, às vezes não faz nada. Bota pro pessoal começar a se movimentar. A gente que é formado, assim, são ideias, gente. São ideias que dá pra ser discutidas, sabe? Mas tá aqui, né? Vincular auxílio à capacitação, qualificação profissional e participação em obras de infraestrutura local. Criação de programas de habitação e saneamento em parceria com municípios com impacto direto no emprego. Em resumo, né? O bolsonarismo manteria a disciplina fiscal mínima para não cair em colapso, mas não aceitaria juros reais absurdos nem submissão ao capital especulativo. O bolsonarismo adotar essa linha se posiciona como nacionalismo popular conservador, com foco em soberania, reindustrialização e ordem social, em contraste com o gerencialismo neoliberal dos demais candidatos de direita. Aí o que o Olavo escrevia na época, né? Botei por ordem cronológica, mas tem um do Banco Central. Não aguento mais essas discussões entre privatistas e estatistas. Para um país periférico, sujeito a todas as pressões e contrapressões de um cenário global em perpétua mudança, a escolha entre privatizar ou estatizar, assim como livre comércio e protecionismo, Olavo de Carvalho falando de protecionismo em 2017 como algo possível, não é uma opção de fé ou doutrina, não é um dogma, um juramento de fidelidade eterna, como tantos idiotas parecem imaginar, mas apenas uma questão de momento, de oportunidade, de tática, inclusive militar em certas situações. Por exemplo, vende a Petrobras para a China, por exemplo. Eu acho que é uma questão militar, já é questão de soberania nacional, né? Existência do país. Não conheço um só político ou administrador público que compreenda isso. 20 de setembro de 2020, aqui foi no Twitter. Hoje em dia, muitas empresas privadas impõem mais controle esquerdista da opinião pública do que qualquer governo jamais fez. Imaginar que privatizações têm um poder mágico de enfraquecer a ditadura esquerdista é coisa de liberal fetichista. E ele complementa, ó. Privatizações são boas, mas não necessariamente do ponto de vista político. Nenhum governo ajudou mais as ditaduras esquerdistas do que New York Times, CNN, Amazon, as empresas do Soros, a Rede Globo. Já pensaram o Lehman comprando todas as escolas do Brasil? Quando é que os goiabinhas vão entender que a oposição, privatismo e estatismo, não explica tudo? Privatizar o Banco Central dá um tesão doido dos economistas liberais. Mas acima do privado versus estatal existe, por incrível que pareça, o nacional versus internacional, né? Agenda local contra o globalismo. Privatizar para investidor chinês, seus liberais de orelha seca, é entregar o território ao mais agressivo invasor imperialista de todos os tempos, em troca de uma esmolinha. E aí eu chego ao final subscrevendo o venenozinho que fala o seguinte: irmão, sou bolsonarista nos momentos bons e principalmente nos momentos difíceis. Montar um esquema que envolve várias frentes poderosas para tirar Bolsonaro do poder. Mais do que isso, né? Não deixar que nenhum representante real dele chegue lá. Ninguém trata o Eduardo sequer como candidato. Nenhum governador abre a boca. Gente, Bolsonaro tá preso. Já tem mais de uma semana, gente. Tá preso, gente. Tá preso. Você tem noção? Bolsonaro está preso. Preso. E Eduardo está sendo chamado de radical pelos governadores democráticos, pelos seus aliados. Meu Deus, porque o já está preso, né? E vai resolver com o quê? Com diálogo, né? Se falar com jeitinho, o careca vai mudar de opinião, né? É isso que resolve. O errado é o Eduardo, né? Eu tô, assim,
cada dia mais convicto. Não é que eu tô do lado certo, não. É que, pra mim, antipetismo não significa nada. Eu não quero só isso. Tá? Eu tô bem convicto, irmão. Que lado eu tô? Eu estou do lado do bolsonarismo. Tô nem aí se é de direita nada. Tá aqui. Eu tô vendo aí, ó. E quem tá do lado dos russos, como mostrou bem o Olavo, é o FHC e os governadores democráticos. Vocês que são os dugnistas, recebam essa. Reflita muito sobre isso. Questionem, sabe, as inteligências artificiais. Como falava no passado, né? As perguntas movem o mundo. Quando você vai perguntando-se algumas coisas e você vai refletindo, às vezes você pega suas respostas que realmente não é que vão confirmar o que você pensa, mas te trazer assim questionamentos. Você fala, cara, realmente eu nunca tinha parado para pensar sobre esse prisma, sobre esse ângulo. Sigo aí até o último dia possível para escolher um candidato. Jair Messias Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro se candidata preso, pode não ter nenhuma chance. Vá, Jair. O senhor tem mais do que direito, sabe? Eu sinto que é dever das pessoas apoiá-lo. Ainda que mas não vão impugnar. Não importa. Vá, Jair. Até o fim, cara. Porque se a gente chegou até aqui, não foi por causa do Eduardo Ribeiro, que queria impeachment o Bolsonaro, hoje é presidente do Partido Novo, e vai colocando a coleirinha em todo mundo. Foi por causa de Bolsonaro. O professor Olavo também ajudou muito, viu? E o velho tinha razão em muita coisa, viu? Rapaz, o tempo vai passando, poucas linhas, o cara falou algumas coisas que faziam muito sentido. Eu fico por aqui, igual meu trabalhinho, que você dá um pouco mais, passar no membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, que já tá lá todos agora. Versão final, versão bonitinha, kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!